E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. A paz, tranquilidade. E vamos sair dessa, viu? Bom, minha gente, a gente tinha trabalhado em momentos anteriores a Revolução Francesa, que nós vimos que essa Revolução Francesa ela vai ser simplesmente um processo onde o antigo regime vai ser contestado para termos lugar a uma nova ordem. No caso, a ordem burguesa é a que vai acabar triunfando nesse processo comumente conhecido como Revolução Francesa. Que, só recapitulando o que a gente viu no vídeo anterior, nós vimos que a França era uma monarquia absolutista comandada pelo nosso camarada conhecido como rei Luís XVI. Luís XVI era um monarca absolutista que, mais uma vez, a gente já viu que o absolutismo vai ser aquela concentração plena de poderes nas mãos do nosso amigo rei. Que essas monarquias absolutistas vão ser questionadas, aliás, pelos filósofos iluministas, diga de passagem. E, minha gente, o século XVIII vai ser, de certa forma, vai marcar o triunfo do iluminismo. O iluminismo vai se criticar bastante essas monarquias absolutistas que continuavam teimosamente a insistir na Europa Ocidental. A França era um claro exemplo de uma monarquia de uma monarquia absolutista. A ponto do rei Luís XIV, que governou a França por um bom tempo, aliás, por muito tempo, diga-se de passagem, de afirmar a seguinte frase: o Estado sou eu. O Estado e a figura do rei se fundiram em uma mesma pessoa. Como a gente tinha visto no vídeo anterior, a sociedade francesa era dividida em estados. Tínhamos o primeiro estado, que era representado pelos membros do clero. Tínhamos, por exemplo, a famosa nobreza, que nada vivia, no caso a nobreza cortesã. Não que ela não vivia, aliás, ela vai viver em torno das festinhas que o rei vai acabar promovendo. Muitas delas vão acabar recebendo pensões do governo. Enfim, nada produzia para a sociedade francesa. E tínhamos o grosso da população, como eu falei para vocês, que era formado pelo famoso terceiro estado. Era o terceiro estado que pagava as contas dessa galera, mais uma vez, só recapitulando. Nós vimos que nos anos 1780, na França, não vai ser anos, como é que eu poderia dizer para vocês, bem prósperos para a sociedade, não. A França se envolveu com a Inglaterra na disputa da Guerra dos 7 Anos, perdeu. A França vai passar por uma série de más colheitas, que tudo isso vai ser um agravante na sociedade. O que foi se cogitou-se? Estou só recapitulando o que a gente viu no vídeo anterior. A possibilidade agora do primeiro e do segundo estado é pagarem as contas. A gente viu que essa Assembleia dos Notáveis foi um fracasso. O primeiro e segundo estados vai se recusar mais uma vez a pagar esses impostos e o rei vai ficar sem saída, a não ser que seja convocado os chamados Estados Gerais, que é isso que vai acabar acontecendo. Que os Estados Gerais, eu já falei para vocês, que era aquela linda Assembleia que não se reunia há muito tempo, que ela era sempre convocada para tirar a França de um período de crise. Como eu falei para vocês, no caso, a Assembleia dos Estados Gerais funcionava da seguinte forma: cada estado vai ter direito a um voto. Como a gente viu que clero e a nobreza eram setores privilegiados, os seus votos se somavam, formavam 2 votos contra apenas um votinho do pobre do terceiro estado. Mas foi o que aconteceu. O primeiro e o segundo estado não percebeu a capacidade política que a burguesia vai ter de se organizar politicamente falando. A burguesia leva adiante esses trabalhos, se recusa a participar do sistema tradicional de votação e exigem que o voto agora seja por deputado e não mais por estado. O terceiro estado vai conseguir triunfar. Primeiro e segundo estado, eles acabam abandonando as reuniões da Assembleia e os membros do clero e da nobreza, que respectivamente, formavam o primeiro e segundo estado, eles vão acabar ficando, esses que sobraram vão acabar ficando juntamente com o terceiro estado e o terceiro estado se autoproclama Assembleia Nacional Constituinte. Começava a Revolução na França, como eu falei para vocês. Começava a ser ecoado no território francês os gritos de liberdade, de igualdade e fraternidade. A Bastilha, por exemplo, será tomada.
A Bastilha era aquela velha prisão, símbolo do absolutista do regime. Como eu falei para vocês, que os presos vão ser libertados, os guardas vão ser degolados e a França estava vivendo um caos. Os sans-culottes, por exemplo, que eram os trabalhadores urbanos parisienses, muitos desses carinhas, por exemplo, eram marginalizados, eles vão acabar o quê? Somando forças durante esse processo revolucionário. Que o rei vai acabar ficando no beco sem saída. O rei será obrigado a reconhecer de que alguma coisa está acontecendo, não favorável a ele, lógico, diga-se passagem, e a Assembleia Nacional Constituinte, que essa primeira fase da Revolução Francesa, ela acaba fazendo uma série de transformações políticas. Que uma delas, como eu falei, por exemplo, no vídeo passado, vai ser a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela é aprovada no dia 26 de julho de 1789, mas, se eu não me engano, ela começa a vigorar mesmo a partir do dia 4 de agosto. Que no dia 4 de agosto, com muita euforia, lágrimas nos olhos, por que não dizer, era abolido o sistema feudal na França. A França ainda era um país que ainda tinha cobranças do feudalismo. Essas obrigações feudais, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, vão ser abolidas no dia 4 de agosto. A população vai receber com alegria nos olhos. Nada mais daquela exploração que existia no feudalismo, entre senhores feudais e servos, por exemplo. A Assembleia Nacional Constituinte, através da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, vai abolir o feudalismo na França, vai abolir aquelas velhas obrigações feudais e praticamente vai dar igualdade jurídica entre os povos. Igualdade jurídica entre os povos, como eu falei para vocês. Que também é aprovado a famosa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que ela vai ser aprovada pouco tempo depois, que ela vai dizer que os homens têm direito à vida, os homens têm direito à liberdade, a galera tem direito à fraternidade. Ela diz, por exemplo, que todos são iguais perante a lei. Fala também que essa galera tem o direito de resistir a toda e qualquer forma de tirania. Tirania é quando uma pessoa governa com poderes absolutos e tem que obedecer a essa galera. E tem que obedecer a essa galera, praticamente falando. Tem que obedecer a essa galera, praticamente falando. Tem que obedecer a essa galera, praticamente falando. Enfim, minha gente, isso é o que vai acabar acontecendo, diga-se passagem. Bom, a igualdade jurídica, a igualdade de todos perante a lei, como eu acabei de falar para vocês. E, minha gente, é também aprovada, sob grande entusiasmo, uma Constituição para a França. Que essa fase, como eu falei para vocês, ela é conhecida como a famosa, como é que eu poderia falar para vocês? A chamada Constituição. Essa fase também é conhecida, aliás, perdão, como a famosa monarquia constitucional. A França passa a ser governada ainda pela monarquia, mas nada do rei governar mais com plenos poderes, como era aqui então que acontecia, como era até então o que acabava acontecendo. Simplesmente o rei continua sendo o rei Luís XVI da França, mas este rei agora vai ter que obedecer a uma bendita de uma Constituição que foi aprovada pela famosíssima Assembleia Nacional Constituinte. O rei não manda e desmanda, não. O rei agora simplesmente vai ter que obedecer o que está lá dito, previsto na Constituição, aprovada na Assembleia Nacional Constituinte. Bom, até aí tudo estava indo muito bem, obrigado. Mas vocês pensam que o rei vai engolir essa historinha? O rei, minha gente, ele não vai ver essa situação com bons olhos. Que história é essa de alguém dizer o que eu tenho que fazer e o que eu deixo de fazer? Que atrevimento é esse? De mim, a figura do rei Luís XVI, ter que obedecer uma Constituição? Que atrevimento é esse? Que ousadia é essa? O rei começa a se questionar.
achava um desaforo, uma blasfêmia, uma heresia dele, rei agora, Luís XVI, obedecer a uma bendita de uma Constituição. Todas essas perguntas, essas dúvidas, essa indignação vai passar pela linda cabecinha do rei, que até então governava de acordo com a sua vontade, ou aliás, perdão, só corrigindo, que ele acreditava que governava a França sobre ordem e vontade do próprio Deus Criador do universo. Um rei aceitar isso aqui vai ser um pouquinho complicado, vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado a ponto dele simplesmente tentar fugir da França. O rei vai tentar fugir da França. O rei, o lindo rei, vai tentar fugir da França, não aceita esse desaforo. Não esqueçam que membros do clero e da nobreza, durante o processo revolucionário, alguns conseguiram fugir, vão se refugiar na Áustria e na Prússia, por exemplo, que eram monarquias absolutistas, que estão só observando o que está acontecendo na França, que anarquia, que desordem, que desobediência é essa, que sacrilégio é esse, que atrevimento é esse. Essas monarquias não vão ver com bons olhos os trabalhos que está acontecendo na Revolução Francesa. O rei Luís XVI, ele vai tentar fugir da França. No caso, o objetivo dele era buscar a ajuda do imperador da Áustria. O imperador da Áustria era o seu cunhado. No caso, a rainha Maria Antonieta era o irmão dela. O irmão dele, aliás, perdão. A rainha Maria Antonieta era irmão do governante da Áustria na época. Aí é aquela coisa, né? Amigo é para acudir outro. O nosso amigo rei Luís XVI, ele vai ser um ator e tanto. Ele vai jurar obedecer essa Constituição, mas em seu íntimo, no fundo do seu coração, o que ele queria era que a França voltasse a ser o que ela era antes. O que era a França antes da Revolução, comandada com poderes absolutos pelo nosso amigo rei Luís XVI, e aquele funcionamento daquelas velhas ordens, primeiro e segundo estado, setores privilegiados, e o pobre do terceiro estado que carregue nas costas o primeiro e o bendito do segundo estado. Mas os tempos agora são outros. São tempos do iluminismo. A burguesia se organiza politicamente falando. Ela, nesse primeiro momento, se eu não me engano, ela vai transformar os cidadãos em ativos e passivos. Vai estabelecer, por exemplo, o chamado voto censitário. Só vota quem tem posses, quem tem dinheiro, quem tem renda. Quem não tem, está fora desse processo eleitoral. Bom, mas voltemos ao rei, né? Bom, o rei tenta fugir da França. Ele tenta fugir da França, ele se disfarça e, se não me engano, um grupo de mulheres que saíram para comprar pão reconhecem o rei disfarçado tentando fugir. A algazarra se instala. Olha, ali é o rei. Será que é o rei? Não, é o rei. É o rei. O rei vai ser preso. Estava disfarçado no meio da multidão. Alguém reconhece o rei. Aí nessa história, o rei vai ser preso. Acusação que pesa contra o nosso amigo. Traição. Traição à pátria. Tanto o rei como a rainha Maria Antonieta vão ser conduzidos à prisão. Suspeitos de traição, de se juntar às forças contra-revolucionárias que estavam se organizando. Esse episódio vai ser um desastre na história do rei Luís XVI. Vai custar a sua vida, só para vocês terem ideia. E, minha gente, a confusão se instala. A confusão se instala, a confusão se instala. Os membros da Áustria e da Prússia descobrem a manobra. E foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Amigo é para acudir outro. Se amigo é para acudir outro, o que é que resta? Salvar o amigo. No caso, minha gente, os exércitos contra-revolucionários tentam invadir a França. Os exércitos contra-revolucionários tentam invadir a França, tanto é que esse período na história política da França, dessa Revolução Francesa, alguns historiadores falam que é a chamada período da Convenção Nacional, que ele vai durar dos anos de 1792 até o famosíssimo ano de 1795.
Durante esse período, minha gente, o território da França está para ser invadido. Os franceses começam a se armar. Os franceses começam a se recrutar, nos exércitos. Vamos pegar em armas e defender a tão sonhada pátria amada França. É aqui, se eu não me engano, durante esse período aí, que vai ser construído, vai ser consolidada as cores da bandeira da França como ela tem hoje. A bandeira tricolor. A igualdade é azul, a liberdade é branca e a fraternidade é vermelha, só para vocês terem ideia. Que é inclusive a trilogia de um filme europeu, que eu me esqueci agora o nome dele, eu vou até pedir perdão a vocês e aos fãs do filme também, se por acaso chegarem a ver esse vídeo. Bom, teremos a Revolução, também teremos a Guerra. A Áustria e a Prússia vêm com gosto de gás para tentar invadir a França. Os franceses, minha gente, vão ficar em apuros. É nesse período aqui, por exemplo, que os voluntários de Marselha, que vão compor a chamada Marselhesa, é a partir desse momento que a Marselhesa é adotada como o hino da França até os dias de hoje. Os franceses vão se alistar nesses exércitos revolucionários, defendem a causa revolucionária. Os camponeses vão simplesmente se engajar nesses exércitos e cantavam um dos trechos do hino francês, como está presente até hoje. Avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. A Marselhesa é um hino belíssimo, diga-se de passagem. Se vocês tiverem a oportunidade de ouvir algum dia, testemunhem a beleza que é esse hino. Bom, olha, minha gente, por muito pouco a França não perdeu a guerra. Por muito pouco, os historiadores falam que faltou muito pouco para os exércitos contra-revolucionários vencerem essa batalha. Mas a bravura e a coragem dos franceses vai ser decisiva. Tanto é que na Batalha de Valmy é uma região da França, se eu não me engano, é uma região da França, agora eu não me lembro geograficamente onde é que ela está localizada. Enfim, é na Batalha de Valmy, que em setembro de 1792, os franceses derrotam os exércitos contra-revolucionários. Que o rei ele vai tentar escapar de alguma forma. Não queria fazer isso não queria fugir. Ele quando sabe que os franceses estão se organizando para defender o território, ele vai torcer para que essa guerra seja vencida pelos franceses, mas no seu íntimo, no seu interior, ele queria que a França fosse derrotada sistematicamente. O rei, quando souber da derrota de seus amigos, vai ficar pedindo ajuda aos céus. O que fazer agora? O que fazer agora? Esse período, que marca a vitória dos franceses na Batalha de Valmy, é conhecido como a chamada Convenção Nacional. Ou também, como alguns autores falam, como nosso amigo Ronaldo Vaínfas, ele vai ser chamado esse período também de Convenção Revolucionária. O que fazer com o rei? O que fazer com o nosso amigo rei? Olha, minha gente, durante esse período, o clero e a nobreza vão ficar assustados. O terceiro estado continua a conduzir os trabalhos, não esqueçam disso. O terceiro estado, que por sua vez tem representantes, membros da burguesia. Passada dessa batalha, a Batalha de Valmy, os trabalhos continuam. O que é que a gente faz com o rei? Nessa historinha, minha gente, vão surgir alguns grupos sociais. Vão surgir, por exemplo, alguns grupos sociais, como, por exemplo, os girondinos, que esse termo girondino deriva de Gironda. A Gironda, se eu não me engano, é uma região que fica no sudoeste da França, que esses girondinos são moderados, estão identificados, por exemplo, com os interesses da grande burguesia. Esses membros dessa região da Gironda são deputados moderados. Defendem, por exemplo, a monarquia constitucional. E defendem, por exemplo, que o voto continue a ser, por exemplo, censitário. O voto censitário era aquele voto onde a galera, no caso os homens, só o homem vota, viu? No caso os homens, somente eles vão poder votar. E por que não dizer serem votados?
Os girondinos, mais uma vez, são deputados moderados, defendem posições conservadoras, defendem, por exemplo, a monarquia constitucional e são, por exemplo, contrários a uma pena máxima para o rei, que eles estavam discutindo na época o que fazer com o rei. Tinha gente que defendia, por exemplo, que o rei fosse para a guilhotina, que ele vai mais na frente, não se preocupem que eu vou falar sobre isso. Esses são os girondinos. Girondinos, mais uma vez, era uma galera que era originária, da região da Gironda, que fica no sudoeste da França, que foram eleitos, foram deputados moderados, defendem posições conservadoras, defendem, por exemplo, a monarquia constitucional e são contrários à execução do rei. E essa galera aliás, por exemplo, essa galera se identifica aos interesses da grande burguesia. Esses são nossos amigos girondinos. Do outro lado, temos, por exemplo, os chamados jacobinos. Os jacobinos, por exemplo, pertenciam ao clube, o chamado Clube dos Jacobinos, que eram aqueles políticos bem mais radicais mesmo. Os jacobinos, por exemplo, estão identificados com os interesses da pequena burguesia. Defendem uma postura mais radical para a revolução. Eles vão defender, por exemplo, o sufrágio universal masculino. Isto é, que todos votem, independente de ser rico ou de ser pobre. Os jacobinos se identificam, por exemplo, com os interesses do povo, dos camponeses, dos trabalhadores rurais, dos parisienses, dos sans-culottes, por exemplo. Eles defendem uma postura mais radicais e eles querem reunir provas para levar o rei para a guilhotina. Os jacobinos é a ala mais radical da revolução. É a ala que vai conseguir muitas conquistas, que eu vou abordar sobre ela no próximo encontro. Os jacobinos, mais uma vez, é aquela galera que se identifica com os trabalhadores rurais, com os trabalhadores urbanos. Defendem que as reformas na França sejam mais profundas, que atendam a todos e não a poucos. São apoiados, por exemplo, pelos famosos sans-culottes, que eram aqueles trabalhadores urbanos parisienses que não possuíam aquela calça que era usada pela nobreza francesa, o chamado culotte, que eles vão ficar conhecidos como sans-culottes, isto é, a galera que não possuía culotte. São trabalhadores marginalizados na grande maioria dos casos. Eles defendem, por exemplo, pão, paz, a terra para o povo. Defendem que as conquistas sejam levadas mais profundamente, que não atinja só uma parcela da sociedade, e se a todos os trabalhadores urbanos parisienses, por exemplo. Esses jacobinos são muito radicais. Eles defendem, por exemplo, a igualdade social entre todos. Independente de você ser trabalhador rural e urbano, os jacobinos vão lutar sim por essa galera. Estão identificados, mais uma vez, com os interesses da pequena burguesia. Vão receber o apoio desses pequenos burgueses, que são pequenos lojistas, comerciantes, por exemplo. Esses jacobinos é a ala mais radical da Revolução Francesa. E essa ala quer a todo custo a bendita da cabeça do rei. Por quê? Para os jacobinos não resta nenhuma dúvida, o rei é um traidor. Juntamente com Maria Antonieta. Maria Antonieta não era vista como uma pessoa, era uma persona não grata na sociedade francesa, viu? Ela era odiada, diga-se de passagem. Que ela vai ter o mesmo destino de seu marido. Luís XVI vai perder a cabeça, que eu vou trabalhar no próximo encontro. Maria Antonieta vai ter o mesmo fim do marido, mas só que num momento diferente. Cabeças vão rolar quando os jacobinos chegarem ao poder, viu? Bom, os jacobinos, mais uma vez, eles saem fortalecidos da Batalha de Valmy, muito fortalecidos. Os jacobinos, mais uma vez, defendem igualdade social para todos. Defendem que o rei vá para a guilhotina, ele é um traidor, não resta nenhuma dúvida quanto a isso. O que é que a gente faz com um traidor? Temos que mandar para a guilhotina. Que, curiosamente, o inventor da guilhotina também acabou provando dessa arma. Muito interessante. Bom, já vimos os girondinos, acabei de trabalhar os jacobinos, e agora a gente vai chegar numa galera que ficava praticamente em cima do muro, que é o chamado grupo da planície. Se eu não me engano, o grupo da planície, eles vão acabar se identificando com os interesses daquela burguesia, digamos financeira e industrial, que eles vão apoiar sempre quem está no poder.
Esses são os grupos sociais que vão existir na França. Os girondinos, os nossos amigos jacobinos e o grupo da Gironda. Gironda não, perdão. E a chamada planície. Que a planície ela não tem uma posição política definida. A planície ela vai sempre apoiar quem está no poder. A planície vai sempre apoiar quem está no bendito do poder, seja qual grupo social for. Seja girondinos ou seja os jacobinos, por exemplo. Tá aí a confusão que vai ser instaurada, tá aí a confusão que vai ser instaurada durante a Revolução Francesa. Está aí a confusão, que vai ser instaurada durante a chamada Revolução Francesa. A monarquia constitucional, como a gente viu, o rei jurou obedecer à Constituição, mas o rei fugiu, o rei vai ser reconhecido, o rei tentou fugir para a Áustria, buscar apoio do cunhado. O cunhado, de certa forma, e demais amigos mandam esses exércitos para massacrar a França. Esses exércitos são derrotados. Os jacobinos saem fortalecidos nessa guerra. Os girondinos, por exemplo, eles vão tentar, de certa forma, preservar essa monarquia constitucional. Não conseguem, até porque os jacobinos vão acabar triunfando. E com o triunfo dos jacobinos, chegamos, por exemplo, ao período que vai ficar conhecido como Convenção Nacional, onde depois de muito trabalho, muito debate, esses membros que vão formar essa chamada convenção, eles vão acabar elaborando uma nova Constituição para a França. E no caso, com a elaboração dessa nova Constituição, que ela é datada de 1793, logo após a execução do rei, se eu não me engano, que vai criar uma república para a França. Que essa fase do regime republicano também vai ficar conhecido como o famosíssimo período do terror. E sobre isso eu vou me ater no nosso próximo encontro. Obrigado.